Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. E nós vamos dar sequência na nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Começando em Gênesis 16, diz assim: Sarai, a mulher de Abrão, não tinha filhos, e ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: Já que o Senhor Deus não nos deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: Por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: Está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: Volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: Eu farei com que o número de seus descendentes sejam grande. Eles serão tantos que ninguém pode contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá o nome dele de Ismael. Pois o Senhor Deus ouviu o grito da aflição. Esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe dos seus parentes. Então Agar deu ao Senhor esse nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e havia perguntado a si mesma: Será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cades e Bered é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão e pôs o nome do menino de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Então é assim, a pessoa, ela, na época era um costume fazer isso, né? Que as empregadas poderiam virar concubina. E aí, para adiantar o processo de Deus, aí eles tiveram essa ideia, né? Abrão e Sarai. E é engraçado que ela joga a culpa nele, como se a culpa também fosse dele. Mas ela deu a ideia, a Bíblia fala que ela que deu a ideia. Mas é assim. E também Agar, também sabe, quando tá com poder, se lambuza, abusa do poder. Então foi uma série de erros que aconteceu nessa história, né? Sim. Mas assim, um erro, e é legal também que Agar, sendo escrava, não é da promessa, mas ela foi acolhida quando ela precisou pelo anjo, né? Não ficou largada, né? Mas o anjo falou pra ela: volta lá e obedece. E seja obediente. Paga o preço. Exatamente. No capítulo 17, começa assim: Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu e ele disse: Eu sou o seu Deus eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse-lhe: Eu faço com você essa aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus dele. Deus continuou: Você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e seus descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como um sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem
na casa de vocês e os que forem comprados de estrangeiro. Tanto uns como os outros deverão ser circuncidados sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com você é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, será que pode ter filhos? Então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. Naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou o seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiro. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia, e foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa como os que tinham sido comprados de estrangeiro. Então, assim, essa história é muito legal, que mostra o poder, né, de Deus, independente da idade. Quando ele se tem uma promessa na nossa vida, ele vai cumprir. E isso nos traz esperança, né? A gente começa a conhecer esse Deus ao qual a gente serve. Que ele fala: faça a sua parte. Eu tenho um trato com você. Você precisa circuncidar para ter uma marca no corpo de vocês, que vocês estão de acordo com essa aliança, e eu vou fazer a minha parte. E aí a Bíblia fala que, né, como a gente tinha lido, ele passou na frente, colocou Ismael, mas Deus foi muito claro: não é com ele, é com a promessa que eu fiz para vocês, que é com o Isaque. Isso aí é legal, que quando Deus muda o nome dele, aí a Bíblia já relata com o nome de Abraão, não mais Abrão. E só colocando rapidinho aqui na minha Bíblia, ela fala uma coisa muito legal. Abrão, ele tem um significado de pai exaltado, que já é super legal. E aí, quando Deus troca Abraão, tem um significado de pai de multidão. Então, o pai já estava ali, você entendeu? Só que era um pai exaltado, como Abrão. E quando Deus muda para Abraão, é pai de multidão, para estar bem convicto na promessa que Deus fez para ele. Continuando, em Gênesis 18 diz assim: o Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mamre. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada de sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passe pela minha humilde casa sem me fazer uma visita. Vou mandar trazer água para lavar os pés e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão força para continuar a viagem. Os senhores me honram com a sua visita, portanto deixe que eu sirva. Eles responderam: está bem, nós aceitamos. Abraão correu para debaixo da barraca e disse a Sara: depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou a coalhada de leite e carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali debaixo da árvore ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: no ano que vem eu virei visitá-la outra vez, e nessa época Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos
e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: como eu poderei ter prazer sexual agora que eu e meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor é alguma coisa impossível? Pois como eu disse, no ano que vem irei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. E eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: não é verdade, você riu mesmo. Quer dizer, ela foi tão humana, né? Ela não percebeu que Deus, né, revelou algo que era íntimo e conhecia ela na intimidade, e ela tentou ainda, né? Mas eles já sacaram que ela estava ali, porque eles falaram: cadê Sara? Aí logo em seguida fala isso, e já sabia que ela estava ali. E aí versículo 16 diz assim: depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhe mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que seus filhos e seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado de seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver as acusações que tenho ouvido se são verdadeiras ou não. Então 2 dos visitantes saíram, indo na direção de Sodoma, e porém Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez ache 50 pessoas direitas na cidade, nesse caso vai destruir a cidade? Será que não perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mates bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faça isso, tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és Senhor e eu sou simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas, destruirá a cidade por causa dessas diferença de 5? E Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: e se houver somente 40? Por amor aos 40, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Aí Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Deus respondeu: se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade. Deus respondeu. E finalmente Abraão disse: não fique zangado, Senhor, por essa última vez que eu vou falar. E se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa. E nessa segunda parte é legal, você vê Abraão intercedendo pela família de Ló. Sim. Isso foi uma intercessão à família de Ló, porque na cidade de Sodoma, somente Ló e a sua família que tinha algum temor. Tanto é que mais pra frente a gente vai ver quando os anjos chegam lá, o que acontece e como que Ló se comportou. Aquilo salvou a vida de Ló. Sim. Mas a gente vai ver mais pra frente. Mas aqui, Deus não se irritou com ele de tantas perguntas porque ele estava intercedendo. E Deus já planejou isso. Eu vou falar com Abraão porque eu quero que haja uma intercessão. Mas é engraçado. Se você ficar lendo, eu falo: meu Deus. Ele falando: não quero ser atrevido. E eu lendo: você tá sendo atrevido, que coragem é essa? Mas eu fico assim, como eu vejo muito as coisas, leio meio cômico as coisas, eu penso assim: por que ele insistiu tanto? Acho que ele falou 50, eles devem ter feito uma cara assim: tá bom, então se tiver 50 a gente não mata. Aí ele: essa cara eu não gostei. Se tiver 40. A família de Ló não tem 50 pessoas. Não tem 50 pessoas. Então aí ele falou: não, peraí, eu vou jogar 10, né? Vai que cola. E aí a gente depois, outro dia, vai ver essa história que eu tava contando do recebimento dos anjos. Então é isso, pessoal. Deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal. Tchau, tchau.